Quer garantir um futuro tranquilo? Temos o investimento certo para você. Clique no link da descrição. O que você está fazendo aqui no meu programa? Eu me pergunto isso todo dia. Então tá bom, Projeto Tóquio 2020. Quero rasgar sushi. Quero tomar banho de saquê com um negocinho de ouro, sabe? Projeto. Pessoal. Por que você invadiu esse estúdio? Mara, eu estou precisando viajar. Eu quero ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E eu quero que chegue lá na hora e eu tenha dinheiro suficiente para viajar bem. E eu quero ir patrão. Eu quero ir de executiva para o Japão, ficar num hotel bom, ficar tipo tirar meu mês de férias nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Quanto e como eu tenho que economizar a partir de agora para isso acontecer? Primeira coisa é quanto você quer levar, quanto você quer gastar. Então você tem que ter esse número na cabeça, quanto que você quer. Segundo, quando é que são os jogos? 2020. Eu estou aqui no estúdio da B3 e já fiz uma estimativa dos custos da viagem do Tabet. Olha aí os gastos. Passagem na classe executiva, $5.000. Visto, R$265. Hotel, diária de 1.000 vezes 30 igual a R$30.000. Lembra? Ele falou que queria ficar 30 dias e queria ir de patrão, ou seja, um hotel bom. Refeições, R$500 vezes 30, R$15.000. Transporte, R$4.000. Ingressos, R$3.000. Seguro viagem, importante, R$500. Extras, R$2.000. Total, R$73.265. Mas vocês viram que a passagem está em dólar. Então, nós fizemos uma estimativa. $1 a 3,70. Eu sei, estamos bem otimistas, mas enfim, fizemos uma estimativa de dólar a 3,70 e convertemos para chegar a esse valor de R$73.265. Mas vamos ver se a gente foi otimista demais nessa conversão do dólar e como é que a gente faz para se proteger dessa oscilação da variação do dólar. Então, Ponce, a gente foi muito otimista em projetar, estimar $1 a 3,70? Então, Mara, o que acontece é o seguinte, estimativa de dólar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer. Principalmente num momento como esse, que a gente tem um cenário político que a gente não sabe o que vai acontecer, é um cenário muito binário. Se vir um candidato muito pró-mercado, pode ser que esse dólar dê uma acalmada. Se vier um candidato contra-mercado, pode ser que esse dólar realmente sofra um pouco. Mas ao longo do tempo, a tendência é que ele dê uma acomodada e fique no nível não muito diferente do que ele está hoje. Tem outro ponto que é super importante no cenário global, que é taxa de juros lá fora, nos Estados Unidos, basicamente, né? Quanto maior for a taxa de juros lá, mais os Estados Unidos atraem investidores, atrai investimentos, e aí o dinheiro, por exemplo, ele sai do Brasil, e aí quando ele sai do Brasil, ele vende real e compra dólar, aí o dólar tende a se valorizar um pouquinho em relação ao real e vai para lá. Então, eu vou pensar, vamos, ao invés de 73 mil, vamos colocar uns 80 mil? Eu acho que a gente trabalhar com os 80 mil, a gente vai ter uma margem boa, até porque a gente tem que pensar na inflação. Tá. Então, você tem 73 mil hoje, não vai ser 73 mil daqui a 2 anos, porque os preços eles sobem. Né? Então, se você considerar uma inflação mais ou menos de 4, que é algo próximo ali do centro da meta hoje, eu acho que é bem razoável. E aí, os 73 mil, naturalmente, ele vira algo como 80. Então, trabalhar com 80 a gente não vai ter problema. Então, para ir para Tóquio como patrão, como que é o Tabet, ele precisa de R$80 mil. R$80 mil é um valor legal para a gente pensar. Tá. E ele tem quantos meses para Ele tem 22 meses. Ele tem um pouquinho menos de 2 anos. Então, 22 meses, juntar 80 mil em 22 meses, ele vai ter que guardar quanto por mês? Então, o Brasil está nos níveis mais baixos da história de taxa de juros. Então, aquelas aplicações que os investidores fazem normalmente, que são mais tradicionais, elas rendem muito pouco. Então, o investidor precisa se movimentar um pouquinho e buscar alternativas, mesmo que sejam alternativas conservadoras, mas que rendem um pouquinho mais, para ele poder guardar menos dinheiro para chegar no mesmo objetivo. Obviamente, se eu tenho uma carteira me rendendo um pouquinho mais, eu preciso guardar menos dinheiro para atingir o mesmo objetivo lá na frente. Ou seja, 80 mil em 22 meses vai me dar aí uns 3.500 por mês que eu tenho que colocar. Agora, se eu investir esse dinheiro corretamente, talvez o meu esforço tenha que ser menor. É isso? Com certeza ele vai ser um pouquinho menor.
como montar essa carteira, a carteira do Tabet para ir a Tóquio. Olha a sua responsabilidade, Legal. pô. Não, legal. Porque se esse homem não embarca para Tóquio, ele vai A me gente vai ter um problema. alucinar, a gente vai ter um problema. A gente tem que pensar que, de todo modo, a gente tem que montar uma carteira conservadora. Por quê? Como a gente sabe que ele vai precisar do dinheiro daqui a 2 anos, a gente não pode fazer um investimento, por exemplo, só em ações, porque pode ser que daqui a 2 anos isso tenha sofrido uma desvalorização e ele não vai conseguir viajar. E aí você vai ter um problema. Nós dois. Nossa. Eu tenho um problema e você também. Então, assim, a gente tem que montar uma carteira razoavelmente conservadora. Existem alguns, por exemplo, CDBs, alguns ativos de renda fixa, que ele tem um prazo um pouquinho maior, então ele não tem a liquidez para mexer no dinheiro quando ele quiser, mas como ele só vai precisar daqui a 2 anos, ele tem esse prazo para deixar esse recurso aplicado. E pelo fato dele não ter a liquidez, ele consegue rentabilidades maiores do que os CDBs tradicionais que existem por aí. A gente sabe que, de uma certa forma, imprevistos acontecem. Então é muito ruim você sempre montar uma carteira onde o investidor não vai poder mexer. Então, uma parte dela, mesmo que o plano dele seja não mexer por 2 anos, a gente sempre recomenda que fique uma parte com liquidez para, se surgir algum imprevisto, ele poder usar o dinheiro de lá. Existe um fundo de renda fixa na plataforma Genial chamado Brasil Plural Crédito Corporativo. Ele é um fundo de renda fixa, conservador, onde o investidor vai aplicar. A volatilidade, ou seja, o risco, a oscilação que ele tem é muito pequenininha. Então, se você for... Tem liquidez? Ele tem liquidez. Ele não é liquidez diária, mas ele tem liquidez basicamente 1 mês e meio. Então, se você me pedir o dinheiro hoje, eu te pago daqui a 1 mês e meio. Mas existe a liquidez, você pode tirar quando você quiser. É diferente do CDB de 2 anos. E pelo fato desse fundo ter um gestor que compra basicamente debêntures de empresas, que são títulos de dívida emitidos por empresas, né? E esses ativos são um pouco mais longos e pagam um pouco mais para o investidor, ele consegue uma rentabilidade ótima. Então, a gente está falando de um fundo que pode render algo como 120% do CDI, que é uma rentabilidade muito boa, sem oscilação. Ou seja, 120% do CDI. A gente está falando de alguma Vamos coisa... colocar a tecla SAP aqui, Legal. porque senão o Tabet Legal, briga. legal. A gente pode assumir que o CDI é muito próximo da taxa de juros do país, daquela taxa Selic, que é a taxa básica. Hoje a taxa é 6,5%. Então, quando eu falo 120% do CDI, eu estou falando em alguma coisa como 8%. Tabet, você vai precisar colocar R$900 nesse CDB, R$900 todo mês nesse CDB de 2 anos, e você vai precisar colocar mais R$900 nesse fundo de crédito corporativo, que é o Brasil Plural Crédito Corporativo. Perfeito. O único ponto só que eu acho importante comentar é que o CDB, toda vez, como ele vai aplicar todos os meses, não são todos os meses um CDB de 2 anos, né? Porque daqui a 1 ano e meio, se ele fizer um CDB de 2 anos, ele não... Não vai cair na data. Isso. E aí, como é que ele resolve isso? Tudo bem, não tem problema. Ele vai aplicando todos os meses e vai fazendo CDBs mais curtos. Ah, ok. Tudo bem, não tem problema. Vai encurtando os prazos de acordo com... Para todos eles vencerem basicamente lá no período que ele vai viajar. Então, vamos lá, Ponce. Eu tenho 30% em CDB, Exatamente. 30% no fundo De renda Brasil fixa, Plural crédito corporativo. Então, eu tenho aqui 900, 1.800. Perfeito. Faltam R$1.200, né? Exatamente. 40% da carteira. Onde eu coloco esses 40%? E aí, esses outros 40%, a gente pode ir para um fundo multimercado, que ele é um meio de campo entre a renda fixa e a renda variável. Ele não é tão passivo que nem a renda fixa, mas ele também não é tão arrojado como um fundo de ações, por exemplo. E é importante a gente ter isso dentro da carteira, porque muito possivelmente ao longo de 2 anos, essa parte de multimercado vai ser a que melhor vai render na carteira do Tabet. E aí você tem várias opções de multimercado na plataforma Genial. E tem uma especial que a gente indica bastante hoje, que ele é um fundo de fundos. Então o que significa isso? Ele é um fundo multimercado que o Tabet vai aplicar nele, e automaticamente a Genial está escolhendo do mercado todo, de tudo que existe no mercado, quais são os melhores fundos para estar dentro desse. Quer dizer, os gestores da Genial é que vão fazer esse trabalho Exatamente. de escolher os fundos multimercados para ele colocar. Exatamente. Se alguma coisa mudar, o nosso próprio gestor troca de um fundo para o outro. Então o Tabet não vai precisar fazer nada. Agora tem que tirar, agora tem que pôr. A gente está fazendo isso para ele. E esse fundo chama GF Performance Genial. E aí, com esses 3 produtos, então, com o CDB, com o Fundo Brasil Plural Crédito Corporativo e com o GF Performance Genial, a gente tem uma carteira adequada para o que ele quer. R$3.000 por mês, as chances são grandes dele embarcar para Tóquio. Exatamente. Então é super importante, e é exatamente o trabalho que a Genial faz, de acompanhar a carteira dos investidores para saber se ao longo do tempo alguma coisa precisa ser mudada. Mas se no meio do caminho alguma coisa mudar,
a gente vai ligar para o tablet e vai falar, tablet, precisamos trocar de A por B por causa disso, disso e disso. Você vai sozinha ou vai levar a família toda? Vou levar todo mundo. Vou levar todo mundo. Posso ir também? Pode, vamos lá. Vão 4, vão 5. Tabet, eu não vou com você. Você fica tranquilo, até porque se você vai passear, tem que ficar alguém aqui cuidando, trabalhando no My News, não é verdade? Então, mas a gente fez a conta para você para levar a família toda, os 4. Em alguns casos, a gente vai ter que multiplicar por 4 aquele valor. Em outros, não. Dá para você otimizar. Como o quarto do hotel. Ele não vai precisar de 4 quartos de hotel. Em 2 quartos, ele resolve o problema. Mas as passagens não. As passagens são 4. Bem, fazendo toda a conta de novo, a gente vai chegar a um total de R$233 mil. Bom dinheiro, hein? Será que ele consegue? Bom, se ele quiser levar a família inteira, a gente fez um cálculo aqui que dá uns 233 mil, mas se considerar a inflação... Aí já vai para uns 250. 250 mil. Exatamente. Aí a brincadeira fica um pouco mais cara, mas tudo bem, dá pra gente fazer exatamente igual, né? Então, se ele fosse fazer uma aplicação tradicional, como aquilo que a gente já falou, ele iria ter que guardar alguma coisa como 10.500, 11 mil reais por mês. Uau! Para daqui a 22 meses ele ter os 250 mil. Né? Mas com uma alocação eficiente dessa, tendo a rentabilidade ajudando, tendo a né? rentabilidade jogando a favor dele, obviamente ele vai conseguir isso com um pouquinho menos de dinheiro. Então a gente estaria falando com algo como 9.500. Ele precisaria 10 mil reais por mês. Exatamente. Ou seja, ele iria poupar R$1.000 por mês só pelo fato dele ter uma carteira mais eficiente, rendendo de uma forma melhor para ele, entendeu? Então, ele para levar a família inteira, ele vai ter que ir para uns 9.500 por mês, mas pode ser a mesma carteira, a mesma alocação que você sugeriu. Pode, porque o que acontece a alocação é feita com base no cenário que a gente vê para frente, né? E o cenário é o mesmo, ele indo sozinho ou ele indo com a família, né? Então, esses 30, 30, 40 que a gente falou, pode seguir para ele, não tem problema nenhum. E aí a gente ao longo do tempo vai revendo para ver se precisa fazer algum ajuste. Ok, então acabamos de criar a carteira para o Tabet ir para Tóquio. Se você quiser ir para Tóquio também, acompanhe aqui a evolução dessa carteira. E Tabet, é o seguinte, se essa carteira render mais, você está devendo aqui uma lembrança para a gente, né? Exatamente. Então você não esquece da gente lá nessa viagem não, tá? E você que quiser ir para Tóquio ou qualquer outro investimento, ou quiser simplesmente acompanhar a carteira do Tabet, se inscreve no canal, porque a gente vai lembrar você sempre que o Ponce vier aqui, avaliar como é que está o andamento dessa carteira.